Hoje nós vamos falar do segundo raio. O segundo raio, ele também compõe a chama trina, ele é composto da cor dourada. Fala-se dourado ou amarelo, né? Mas quando a gente fala no dourado, a gente está se referindo à questão da sabedoria em si. Então, o raio dourado, ele traz muito isso para a gente, a sabedoria. Ele é o raio do educador, é o raio do professor. Em 1956, foi trocado o mestre desse raio, tá? A cada 2.000 anos existe a troca dos diretores. Cada diretor, eles são chamados de Chohan, eles não usam a palavra diretor. Então, quando a gente for em Uhum, leituras de livros, vai estar escrito Chohan. O Chohan desse raio era o mestre Kutume. O mestre Kutume, vocês devem lembrar, ele já foi o São Francisco de Assis também. Ele teve encarnação como São Francisco de Assis, que é uma das encarnações dele assim mais reconhecidas, mais famosas. Na mesma época que houve a troca desse diretor, desse Chohan, desse raio, o Mestre Jesus também foi ascensionado. Então, eles ascensionam em escala, tá? Então, um passa para diretor, às vezes eles trocam de raio, um vai para um raio, o outro vai para o outro, mas geralmente eles passam de raio para diretor, de diretor eles vão para instrutores, e assim vai. Conforme cada cargo, eles vão evoluindo também. Assim como nós na Terra, na espiritualidade, vocês já ouviram falar, né? Eles também evoluem. Por isso que muitos espíritos, especialmente do Aruanda, porque estão mais próximos a nós, eles falam que estão aqui, estão evoluindo conosco, estão aprendendo conosco. Se eles estão nos conduzindo, nos orientando, eles já têm um conhecimento maior do que nós, mas ainda assim eles também estão na trilha evolutiva. O santuário desse mestre, é o mestre Kutume, está situado próximo a Kashmir, no norte da Índia. E lá tem o foco de irradiação, ele fala do Lorde Divino, o Senhor Maitreya. O Senhor Maitreya é um também mestre que ele tem um cargo muito alto dentro da fraternidade. E esse, ai, como é que eu falei aqui? Esse santuário dele, ele é dedicado ao amor divino. Então vejo que todos os raios trabalham muito essa questão do amor divino. E aí eles ensinam isso aos professores e os doutrinadores da humanidade, porque não é só ensinar, né? Tem que ter a questão de colocar amor em tudo que se faz também. Aí ele fala aqui, ó, aos pés do Lorde Divino, Kutume e outros grupos de ascensionados estudam como trazer aos homens a verdade através das religiões existentes. Então, através das religiões, eles vêm com a mensagem deles trazer essa sabedoria. Veja que nem eles separam, né? Tem essa questão assim de ter preconceito contra as religiões. É sempre tirar do lado bom de cada uma, porque de qualquer maneira ela nos leva também ao nosso Deus, né? É o mesmo Deus para todos. O servir no segundo raio é dedicado ao desenvolvimento da consciência em toda emanação de vida que está apta e preparada para trazer aos humanos a verdade por diversos caminhos e setores. Tá? Então, tudo que estiver relacionado à verdade, e não é só a verdade no ensinamento, é na verdade do teu dia a dia, no teu falar, no como se você se relaciona com outras pessoas. Então, é nesse aspecto que eles se referem. Eles falam aqui, ó, quem serve ao raio dourado esforça-se em aprofundar sua compreensão sobre o homem, os anjos prisioneiros e o pequeno ser elemental. Assim, a todos aqueles que passam, eles falam entre aspas, pela porta da morte e para aqueles que querem reencarnar também. Eles também procuram compreender melhor todas as nações e raças, para que haja uma homogeneidade e assim dar mais atenção para todos. O raio da sabedoria não se ocupa com o exterior, o intelecto nem se agarra a coisas ou fatos. Ele está
preocupado, relacionado com o nosso eu interior. É aí que se manifesta a real verdade. Tá? Então, quando eles falam muito a palavra exterior, quando a gente vive no exterior, né, que é a vida do dia a dia, e o interior. Então, aqui esse raio ele está muito voltado para o nosso, para o desenvolvimento do nosso interior, da nossa verdade pessoal. E aí ele fala, toda a sabedoria só é encontrada na chama do próprio coração de cada indivíduo. Então, por isso que sempre fala também, né? Se você tem uma questão e como é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver, sente teu coração. Para, limpa a tua mente, respira profundamente e faz essa pergunta para o teu eu interior e ouve a resposta pelo teu coração. Teu coração vai dizer. Quando você sente um mal-estar, um negócio que você te dá uma angústia, aquela resposta ela é negativa. E se você pensa na situação e você sente bem, você acha favorável para você e para todos, o teu coração está dizendo que isso é uma resposta positiva. Então, é proveitoso escutar em humilde e silenciosa adoração a voz do silêncio. Quanto mais sábio fores, mais se aquieta a tua língua. Quanto mais pacífico for o mundo dos sentidos, menos usarás o intelecto discursivo. Quer dizer, menos o teu ego fica falando, né? E aí é o teu eu interior mesmo. O raio dourado representa a segunda, olha que interessante isso, representa a segunda pessoa da Santíssima Trindade, também chamado Filho. É o caminho da sabedoria, da escuta, da espera. Embora ele se pareça com um período de paz e calma, mesmo assim não é provado pela força, mas sim pela paciência interior. Então, às vezes a gente não tem aquela resposta quando a gente, né, já quer imediatamente. Calma, deixa as coisas se ajustarem, deixa o universo te trazer essa resposta e aí você vai ouvir, né? Então, respira fundo e segura a ansiedade. Me veio aqui, às vezes, quando eu coloco o pêndulo aqui, o pêndulo fica bem assim, ó, para frente e para trás, bem louco. O que que ele está fazendo? Ele está fazendo essa leitura do silêncio, né? Ele não pode já me dar um sim, nem me dar um não. Ele primeiro tem que fazer uma busca, um entendimento para poder trazer a resposta. E aí está relacionado com a sabedoria também, né? Saber até sentir esse movimento. Aí ele fala aqui, é um dos mais difíceis degrau do caminho. Antes de que se possa ouvir a voz do silêncio, anda-se na esfera exterior, periferia da vida, e sintoniza-se com a maioria da voz oca de Osana, encontrando eco somente no próprio ouvido. De novo, o teu ego, né? O bem-amado mestre ascensionado Kutume encarnou-se muitas vezes antes da sua ascensão. Ele foi Gaspar, um dos três sábios do Oriente que seguiram a estrela para Bethlehem. Foi o matemático grego Pitágoras e mais tarde São Francisco de Assis. Então, a gente às vezes esquece, né, que os ensinamentos pitagóricos vieram do mestre Kutume quando ele foi Pitágoras. Olha que interessante. Juntamente com o bem-amado Eumória, que é o mestre, o Churran do primeiro raio, ele fundou a Fraternidade Teosófica. A Fraternidade Teosófica, ela traz vários ensinamentos independentes da religião. Por isso que ele fala, ele busca o melhor de cada religião para orientar, né, os homens. Então, eles fundaram a Fraternidade Teosófica. Quem quiser conhecer as leis espirituais da vida e desejar ser um bom professor de seus semelhantes, receberá grande adiantamento se dedicar seu amor e súplicas ao mestre ascensionado Kutume e pedir-lhe participar do seu trabalho voluntário. Então, a gente pode pedir para ele manifestar em nós, através da nossa divina presença Eu Sou, o dom de transmitir os conhecimentos. Muito Você não bem, está acredito que... compartilhando, está Aham. parado. Agora eu acredito que seja o Bruno, né, Bruno? Ou é meu ainda? Os cargos da hierarquia de Não, vida. é você ainda. Ah, sou eu? Ah, então tá. Então, os cargos e as ordens hierárquicas da grande, agora eu vou acompanhar aqui, ó, da grande fraternidade branca, a hierarquia espiritual estão em movimento, que foi o que eu falei lá no início, ou melhor, são mutáveis.
Também os integrantes desta hierarquia crescem e se elevam na conclusão, nos degraus da escada espiritual, assim como nós, né? Ele fala ali, como tu e eu. Existe um Senhor do mundo, e ele é a cabeça da hierarquia divina. Após esse vem o Buda da evolução. Este alimenta e mantém a chama divina no coração de cada humano. Depois vem um instrutor do mundo, que esse aqui foi o cargo alcançado por Jesus Cristo, é o instrutor do mundo, que planeja e exercita as religiões e a força divina da realização para um período de cerca de 14 mil anos. O Mahashohan, o grande diretor, ó, veja bem, existe o Shohan, que é o diretor do raio, e existe o Mahashohan, que é o grande diretor, tá? Então, existe uma diferença aí. Representa o Espírito Santo para a Terra. Segue-se na sequência os 7 Shohans, diretores dos 7 raios, que agem nos diversos e múltiplos campos de trabalho no mundo exterior, como nos planos interiores. Além destes, existem os 7 grandes arcanjos, cada qual serve num determinado raio. Os arcanjos representam a sensibilidade da vida. Finalmente, existem os 7 grandes Elohims, cada qual representa um dos 7 raios. Esses grandes seres são, em verdade, os arquitetos da Terra. Então, os Elohims são os criadores de tudo que há nesse mundo. Eles criam, ensinam isso para os que vêm a seguir. Existe, portanto, 3 reinos na Terra: o reino humano, o reino dos anjos e o reino dos seres elementais. Estes 3, os Elohim estão aqui nos seres elementais, tá? Estes 3 deveriam desenvolver-se harmoniosa e mutuamente. É uma tarefa que deverá ser acrescentada e realizada na determinação vindoura, isto é, no futuro. O grande ser que é conhecido como Sanat Kumara veio a éons do planeta Vênus. Então, quando o planeta Terra estava muito em decadência, esse ser Sanat Kumara resolveu abandonar o seu planeta. Ele era o dirigente do planeta Vênus, junto com Vênus, a sua esposa. Ele resolveu sair do planeta Vênus e vir para tentar organizar, para arrumar o nosso planeta. E junto com ele vieram muitos. Então, isso foi há muito tempo atrás. Eles falam aqui há éons, né? Ele veio do planeta Vênus. Ele é realmente o salvador da nossa Terra e de toda a vida sobre ela. Há milhões de anos consecutivos, foi ele o Senhor do mundo, à espera que um outro ser divino viesse ocupar o seu lugar e o possibilitasse a voltar ao seu planeta Vênus. No ano de 1956, olha só quantos anos que a gente já sabe que existe o nosso planeta. E agora, no início do século passado, metade, né, do século passado, início, na verdade, conseguiu isso quando o grande príncipe Gautama, que durante centenas de anos foi o Buda, assumiu o grandioso cargo de Senhor do mundo. Em adesão, ascensionaram muitos seres da hierarquia do poder e cargos de confiança, então vários foram ascensionados. O grande Lorde Divino, que há centenas de anos é conhecido como Senhor Maitreya e que ocupava o cargo de instrutor do mundo, ou o Cristo cósmico, é o mesmo ser, tá? Cristo cósmico, que não é o nosso Cristo, é o mesmo grande Lorde Gautama, que é o Senhor Maitreya. É meio complicado, é muita informação, né? Mas a gente vai raciocinando. Assumiu o cargo que estava disponível do príncipe Gautama e agora é Buda. O Senhor Maitreya foi o Cristo cósmico que assessorou Jesus, o Mestre. Ele era o Cristo que agia através de Jesus. Então, é como se Jesus canalizasse, né, ou encarnasse ele, e ele agia através de Jesus. Tanto o bem-amado Mestre Kutume quanto o bem-amado Mestre Jesus foram instruídos pelo Senhor Maitreya. Então, o Senhor Maitreya que trouxe esse conhecimento para eles. Quando o Senhor Maitreya passou a ocupar
cargo de Buda divino, os mestres Kuthumi e Jesus assumiram o cargo de instrutor do mundo e, por causa disso, por algum tempo ficaram o sexto e o segundo raios sem diretores. Então, ficou ali vazio o cargo deles. Em 58, 2 anos depois, o grande mestre ascensionado Lanto tornou-se diretor do segundo raio. Então, saiu o Kuthumi e entrou o mestre Lanto. Então, hoje, quem é o Shohan desse raio é o mestre Lanto. Ele havia sido o guardião de um dos mais antigos santuários do nosso mundo, que fica em Rocky Mountain, nos Estados Unidos. Quem procura mais iluminação, e todos procuram estas qualidades desta ou daquela forma, deve apelar ajuda ao bem-amado Kuthumi e ao ascensionado Mestre Lanto. Só antes de você entrar, Bruno, assim, só um questionamento. Realmente é confuso e está aquém das nossas possibilidades, a gente diria, né? Mas como a gente baseado naquela grande hipótese de que tudo evolui, então a gente compreende, né? Isso essa remexida aí dos cargos é a evolução, né? Dos seres divinos, a gente já pode chamar de seres divinos, né? Nós Eu somos tenho. seres divinos, imagina, eles que são pura luz. Você É quer ver? isso, Bruno. Você quer ver, Jovelina, esse livro? Eu tenho o livro aqui. Dá para ver? Um É o Haja pouco. Luz, né? Aham, é o Haja Luz. Eu ganhei ele em 2002. Olha, eu já li ele 2 vezes, estou lendo pela terceira vez agora com vocês. E é sempre uma coisa a mais a gente vai captando, sabe? Então, assim, cada vez que a gente vai se aprofundando, é como se o potencial cognitivo vai aumentando mesmo e o entendimento também. Então, quando eu li lá em 2002, eu entendia uma parte dele. O resto, para mim, não fazia sentido nenhum. E agora faz todo sentido. Então, é um evoluir mesmo, faz parte do processo. Muito bem. Pode ir, Bruno. Ótimo. E essa parte que eu vou ler agora, acho que ela corrobora um pouco o que a Maria Juvelina falou, né? O bem, Aham. o bem-amado mestre ascensionado Kuthumi diz: dá-se o nome de disciplina quando queremos transferir a consciência de um cérebro a outro. A completa e envolvente verdade é o onipotente pensamento universal de Deus. No entanto, cada um dentre os filhos de Deus consegue, pela força de sua inteligência, absorver, aceitar e conservar a grande verdade universal. Todos mergulham sua taça na fonte cósmica do conhecimento e o recebem na medida de sua capacidade. Isto é uma comunhão espiritual. O ensinamento mais aprimorado é obtido através das muitas idas até o manancial. E os que conseguem aumentá-lo em sua taça oferecem um conteúdo transbordante a todos aqueles que não podem chegar lá. Como sucede no primeiro ano escolar, quando o professor, que primeiramente encheu a taça com conhecimentos, vem oferecê-la carinhosamente aos alunos para que eles aprendam a amar a preciosa bebida e voltem a procurá-la na fonte do mestre. E talvez até esteja um antigo aluno entre os poucos a reencontrar o professor na fonte cósmica. Quem se negar a beber nunca aumentará o seu merecimento. Quando o conhecimento resulta da compreensão do propósito da nova doutrina, dos seus ritos, aspectos e ensinamentos, então cada um ou toda a comunidade poderá ficar feliz em participar do ritual que é celebrado para atrair as virtudes e os dons divinos. Onde não há iluminação, a energia é vacilante. Torna-se uma cerimônia supersticiosa, de obrigação, e isto não mais deverá acontecer. Então, é bem interessante, né, essa fala do mestre Kuthumi, porque a gente tem que ir ao manancial várias vezes, né, para evoluir, né? E não quer dizer que o fato da gente não absorver menos que outros não quer dizer que outros são melhores do que a gente, mas que a evolução de cada um está em estágio diferente. E aqueles que estão mais evoluídos
tem quase uma obrigação, não no sentido da palavra em si, né, o sentido ruim, mas de transferir, de transmitir esse conhecimento a outros, que é um pouco do que a gente faz aqui no grupo, né? Não só no estudo, mas principalmente na apometria, quando a gente percebe claramente a evolução mediúnica das pessoas aqui, né? Eu que estou aqui há menos tempo que vocês, pô, eu percebo claramente não só a minha, mas percebo a da Patrícia, da Regiane, da Isabel, que para mim é gritante, né? A evolução da Isabel. Então, pô, é uma coisa que dá cada vez mais corrobora o que a gente lê de que todos estamos aptos a aprender e a evoluir, né? E precisamos ter paciência e não a julgar os outros, porque só estamos em estágios diferentes de evolução, né? E é uma coisa curiosa que eu estou lendo, eu comentei com vocês que eu estou lendo, né, o livro de Ra, e ele fala muito sobre a lei do um. E essa consciência que é ela vai de sexta a nona dimensão, é uma consciência que quando a Luísa falou de Vênus, é uma consciência que vem de Vênus. E ele conta a primeira vinda dele na Terra há mais de 500 mil anos atrás, né? Então, é muito legal a gente ver que pô, a gente tem que evoluir e essa consciência do uno é que todos somos um. E a evolução nossa, esse aprendizado está em entender de fato que todos somos um mesmo, né? E aí sim, para os julgamentos e a gente consegue evoluir com muito amor, né? Então essa parte do mestre ascensionado Kuthumi, ela me chamou bastante atenção. E aí eu vou falar um pouquinho agora, vou ler a outra parte que me cabe, que é o ascensionado mestre Lanto, que é ele que substitui, né, o mestre Kuthumi, e depois ele é substituído pelo mestre Confúcio. O ascensionado mestre Lanto foi, em tempos passados, um grande governante da China e fez a sua ascensão há muitos séculos. Na época em que o continente Lemúria submergiu, onde está atualmente o Oceano Pacífico, outorgaram-lhe a custódia da chama da precipitação e dos tesouros espirituais do santuário de Teton, nas Montanhas Rochosas, em Wyoming, Estados Unidos. Por sua longa administração como governador e hierofante desse santuário, Mestre Lanto conquistou o direito de assumir outros encargos maiores. Assim, ele confiou a guarda de seu templo de luz a seu discípulo Confúcio, que ainda a exerce. Mas, no seu imenso amor, o grande mestre ascensionado Lanto resolveu ficar aqui para ajudar a Terra, nesta época de crise. Ao deixar Kuthumi o seu posto de diretor do segundo raio, Lanto ofereceu-se para substituí-lo, permanecendo naquele cargo até ser promovido a diretor divino, quando então foi substituído por mestre Confúcio. O bem-amado Lanto trouxe para o segundo raio não apenas a sabedoria e a iluminação, características dessa esfera, mas uma grande reserva de forças, momentum, para operar a chama da precipitação, bem como a profunda devoção à vida, qualidade esta que aos homens faz muita falta. Mestre Lanto quer ajudar intensamente aos discípulos que invoquem o seu auxílio, a fim de trazer ao mundo mais bondade e outros atributos divinos. A compreensão, a devoção e o respeito pela vida não só constituem a verdadeira iluminação, como habilitam o discípulo a servir melhor. É com um amor grandioso, desinteressado e abnegado que os grandes seres servem e sentem que os seus serviços são necessários. Quer fazer alguma colocação aí, Bruno? Aqui não, porque aqui só fala um pouquinho da trajetória do mestre Lanto, né? Da transição, né? Uhum, tá É, bom. Agora é Patrícia, né? Obrigada, Bruno. nada. Só nessa passagem, né? O bem-amado mestre ascensionado Lanto diz: existem muitas coisas por dizer sobre a devoção pela vida, e muita coisa para meditar. Mas lembrai-vos, a vida vem de Deus. Por isso aprendi há séculos a ter devoção pela vida. Quando essa devoção for suficientemente grande, a sabedoria da precipitação será facilmente compreendida, pois devoção é abnegação. Ama-se toda a vida harmoniosamente e de forma impessoal.
Então, nessa passagem aí, é algo para se pensar, quando ele fala que ele ama toda a vida. Então, mais para frente, ele vem e explica que, na verdade, toda vida é uma flor também. Então, assim, eu vou continuar e depois eu concluo o pensamento. O passado é o germe do egoísmo. Portanto, nada mais prende a libertação dos tesouros de vossos corpos causais para a bênção em toda parte das vidas prisioneiras. É muito fácil venerar-se uma ou mais pessoas com quem estamos em contato durante nossas encarnações. Mas a grande devoção por toda e qualquer vida impessoal aparece quando nossos ensinamentos e radiações são trabalhados utilmente. A eternidade, há eons, já foi ensinada na China a verdadeira lei com respeito à devoção à vida. Não somente à vida da humanidade, mas também à vida das plantas. Todos os que obedeciam a esta lei jamais colhiam uma flor. Naquela época da grandiosa beleza e perfeição da China, sabíamos todos, até a vida de uma flor, a vida que veio de Deus, deveria preencher, através de determinada lei divina, a beleza e o perfume. E é que, em algum dia, em determinado tempo, o arquetipo celestial novamente se manifestaria. E assim vivíamos na sublime devoção à vida, uns com os outros. Também devoção ao próximo e aos que vinham para nos convencer, querendo converter-nos para diversas religiões, nas quais esta devoção não era conhecida nem perceptível. Novamente, vos chegastes ao ponto de reconhecerdes que a devoção à vida é impessoal e que toda a humanidade, tudo que vive, é envolvido por ela. Tereis os poderes da precipitação de todo bem quando aprenderdes esta lição. O que uma pequena rosa pode fazer, certamente um ser humano também pode realizar. A rosa segue seu plano divino e floresce ao seu tempo. Os humanos deverão manifestar respeito perante a vida em seu próprio interior e expandir este amor até que o homem por si só manifeste o Cristo onde quer que ele esteja. Esta é a maior lição em todo o mundo, o maior conhecimento, a maior lei espiritual deste universo. Aprendei a respeitar a vida. Se vos fizerdes assim, não mais sereis amargurados e infelizes. Sereis cheios de graça, como é o ascensionado Mestre Saint-Germain. Então, é interessante essa passagem, porque ele dá o exemplo que tudo é impessoal. O amor que a gente tem que ter é impessoal porque tudo é criação de Deus. E ele dá o exemplo de uma rosa. E a gente, pelo menos eu entendo que a gente está tão longe disso porque a gente não aceita uma pequena diferença do outro, a gente não concorda muitas vezes com a opinião do outro e aceitar que a gente tem que respeitar tudo e todos, o mundo, e também viver em harmonia com o mundo, né? A gente quer tomar do mundo, a gente quer que o mundo se adapte aos nossos querer, e o mundo, cada até a flor ali parada, ela tem uma função divina, que é embelezar e perfumar. Então, eu entendi foi isso dessa questão. E aí tem tem dois apelos. Aí eu vou ler o segundo, porque o primeiro é para ser feito mais à noite, né? Então vou ler esse segundo aqui. Tá. Bem-amada presença divina, eu sou em mim e bem-amado mestre ascensionado Lanto. Carregai-me com vossa grande veneração pela vida e ensinai-me como posso criar todo o bem em meu mundo. Eu sou a visível precipitação da presença divina, da iluminação da perfeição, agora no meu mundo. Eu sou, eu sou, eu sou. E esse apelo, assim como tantos, mostra que toda a espiritualidade, toda essa hierarquia espiritual, ela está aí e a gente tem que pedir, né? Muitas vezes a gente não pede, a gente quer carregar muito nas costas e inúmeros, a espiritualidade no todo, os anjos, os mestres ascensionados, os nossos guias, eles estão ali, às vezes, torcendo, né,
para que a gente peça, que a gente entre, principalmente que a gente consiga entrar em conexão com eles para realmente fazer o que seguir a nossa missão, né? E eles estão aí para nos ajudar, que a gente também tá caminhando e eles estão aqui para nos intuir, certinho? Isso aí, gratidão. De saber pedir, né? Ao invés de se lamentar, saber pedir, né? Como pedir. E nem sempre tudo que é pedido é possível também, né? Tudo tem um tempo de realização, mesmo que seja no plano astral. E muitas vezes nós não sabemos que aquilo é o melhor para nós. E somos, às vezes, até livrados de algo negativo, digamos assim, né? E aí o teu pedido não ocorre porque tu tem um anjo de guarda te cuidando, porque o teu mentor espiritual sabe que aquele não é o caminho, né? E aí às vezes a gente esquece até de agradecer por isso, mas esse é o propósito, ter essa sabedoria. Muito bom, gratidão, Patrícia. Agora é a Jovelina, né, Jo? Isso. É, então, agora a gente vai refletir sobre o arcanjo Jofiel, é o grande arcanjo da iluminação. Eu estava assim, pesquisando no Google, e aí diz, né, que ele é assim, quem se dedica ao estudo, porque aí eu estava pensando, né, antes de começar o texto, na verdade, estudar é iluminar-se, né? Então, o arcanjo Jofiel é quem, né, souber pedir, como bem disse a Luísa, ele é o que vai jorrar conhecimento, clareza na nossa cabecinha. Mas, enfim, vamos lá. O arcanjo Jofiel é o grande instrutor divino dos anjos, dos humanos e dos seres elementais, daqueles que desejam aumentar seus conhecimentos sobre a vida e sobre as leis sagradas de Deus. Esses conhecimentos elevam sua capacidade e habilitam a servir em maior escala. O grande arcanjo Jofiel procurou angariar a oportunidade de servir a Deus integralmente, no coração do universo, como instrutor divino. Ele procurou obter o direito de exercer este cargo depois do estudo e preparo necessários para servir nesta finalidade. O templo de luz do arcanjo Jofiel localiza-se na esfera interior e é de tom dourado, o símbolo do segundo raio. Neste templo, bondosos seres servem Lorde Jofiel e instruem as legiões de anjos sobre o modo de expandirem seus poderes de amor e luz, para que possam propagar maiores bênçãos para toda a vida. Eles também ensinam aos homens, àqueles que desejam desenvolver e difundir o saber em campo do ensino, no campo da forma. Essas irradiações de vida são ministradas à noite no templo da iluminação, durante o sono do corpo físico. Então, aqui, né, até dispensa comentários. Olha só, a gente pensa que só está dormindo e está, né, aprendendo em grande escala. Também é necessário que a gente deseje isso também, né, que a gente queira. No templo da iluminação de Jofiel são também instruídos os abnegados e dedicados seres elementais. Todos os colaboradores de Lorde Jofiel se dedicam a dilatar a compreensão de cada ser consciente de inteligência de qualquer vida, desde que necessite desta ajuda, indiferentemente a qual dos reinos pertença. Lorde Jofiel serve juntamente com sua chama gêmea de nome Constância ou Constantina. Seu trabalho está firmemente ancorado na consciência dos dedicados alunos e o desejo de trabalhar, através de sua irradiação da vida virtude, da divina virtude. A perseverança anima a atividade da chama do Cristo em cada coração humano, até conseguir a consumação.
Lord Jofiel e Constantina são instrutores do Templo da Iluminação. Eles enriquecem cada consciência que procura assistência e capacidade para refletir elevadamente os maravilhosos ideais divinos. Então, a gente observa aqui que desde os elementais, né, nós que já estamos um pouquinho, né, com mais consciência aí na escala da evolução, todos estamos, né, podemos ser alunos, né, do mestre Jofiel. Do templo de Lord Jofiel são dirigidos os raios de luz dourada para todo local de ensino e educação, como também aos templos e escolas aqui na Terra. Os anjos do ensino e iluminação guiam e irradiam estas correntes da educação, do estímulo e inspiração aos professores destas escolas, templos e locais de ensino. Os grandes sábios que se interessam pelos diversos aspectos das leis, sejam espirituais ou ciências naturais, são igualmente os receptores dessas correntes de irradiações de energias dos mesmos templos. Oportunamente, os homens recebem na Terra para si um instrutor invisível, e a instrução lhes é dada em forma de intuição, inspiração ou sonho. Então, olha, gente, que coisa fantástica, né? Nós ainda não temos consciência de quem a gente é, né? Da nossa condição no mundo, mas eu sou professora, né? Desde jovenzinha. E antigamente, a gente fazia orações. Todo início de aula a gente fazia orações, né? Agora já ficou difícil. E, na verdade, eu nunca nem tinha pensado, né, que há, né, os responsáveis por todo tipo de ensino, esse ensino pragmático que ensina nas escolas, o ensino da moral, dos bons costumes, tudo que é necessário para que o espírito possa estar, né, galgando o caminho da evolução. Uhum. E é interessante também ele falar que até os grandes sábios, né, eles recebem essa corrente de energia. É Claro, né? fantástico, Luísa, Os é computadores. fantástico. Né, e ele diz aqui, né, os raios, né, que são mandados para todos os locais de ensino. É fantástico. Eu acho que eu nunca vou esquecer essa lição de hoje, viu? Vou colocar na minha cabeça. Muito bom. Aí vem aqui, né, dizer assim: o bem-amado arcanjo Jofiel diz: de um sol situado por trás do vosso, dos pais do. Aí aqui é meio difícil, eu li e achei difícil. Situado por trás do vosso, dos pais do nosso sistema, dos pais de cada galáxia, eu vos trago luz, luz, luz para as vossas almas, para as vossas consciências. Deveis experimentar o que a chama da iluminação pode significar para vós. Algumas pessoas dizem: quando eu a realizar, servirei ao Senhor. Mas o homem é medido pelo que ele faz, e no eterno agora. Todas as grandes coisas, em todos os séculos, em todos os planetas, foram realizadas por poucos. Uma consciência que mede o resultado em números não é durável. Nunca é a massa dos homens, porém, nunca é a massa dos homens. Porém, são poucos que, pela esperança de realizar uma visão, apresentam um grande plano, projeto ou estudo. Somente dois seres no coração do Sol viram um sistema planetário. Sete Elohim criaram os planetas. Só existem sete arcanjos que, através de suas consciências, corpos e mundos, fluem a energia total dos seres, dos sete poderosos raios, para alimentar a natureza espiritual dos homens, seres elementais e reinos dos anjos. E sete diretores, Chohans, regem, controlam, aconselham e desenvolvem 10 bilhões de emanações de vida que ocupam a Terra como ambiente de aprendizagem. Enquanto existir um único homem ou uma única mulher que necessite da manutenção do planeta
em que esteja ancorado no coração de Deus, terá de sobreviver este planeta, até que o retardatário atinja, com o pleno poder do Eu Sou, a presença de Deus Todo-Poderoso, onde quer que tenha o seu ponto focal da irradiação. Ai, não saberia nem O que você não comentar. entendeu ali? Ele fala assim que poucos são os que realizam. Aí ele É, cita, só temos 7 arcanjos, 7 Elohims, que são, na verdade, os principais e que se sobressaem. Existem outros, mas esses são os que estão à frente mesmo, né? Então, assim, são poucos os que tomam à frente para fazer as coisas acontecer. E aí ele fala também que enquanto houver um único homem ou uma única mulher, ainda assim eles estarão aqui nesse plano ajudando esse ser a evoluir. então, aí aqui tem uma coisa que eu não tinha visto ainda, esse planeta será mantido enquanto houver consciências que precisam, né, alcançar um certo nível de evolução. É minha aspiração e meu propósito na vida ensinar a consciência para descobrir em si mesma o poder da luz. Nesta segunda grande esfera, são dadas a todo ser 3 evoluções e a desejada instrução para tornar-se um mestre de energia, a fim de ser capaz de transmitir estes ensinamentos aos que assim o desejam e necessitam, para elevá-los ao máximo do seu aperfeiçoamento na escada da evolução. Na segunda esfera, as ideias se cristalizam. É quase a mesma coisa em vosso mundo. Vós recebeis uma ideia abstrata e dizeis: quero fazer uma viagem. Então diz vossa inteligência, que aqui representa a segunda esfera. Bem, vamos usar esta ideia abstrata e fazer algo. Tracemos um plano de viagem às Ilhas Canárias ou à Inglaterra. Ou recebeis esta ideia para uma nova casa. Vossa mente a recebe e dizeis: quero uma casa com 8 compartimentos, com um jardim de inverno. Nessa esfera cristalizam-se as ideias em forma prática e realizadas. Visualizais o plano para uma casa, para um presente ou qualquer outra coisa e trazeis esta imagem para a segunda esfera. Se vos agrada, nele flui a vossa sensação. Carregai estas formas com energia e a pressão de vossos sentimentos dá a vida para a sua manifestação. A gente vem, né, estudando. Não, pode subir, pode. Essa questão já faz tempo que eu venho estudando do que a gente deseja, se realiza, para a gente ter as mentalizações da vida que a gente quer ter, né? E aí a gente vê a razão, né? Que tem um fundamento, né? Que toda a espiritualidade trabalha em razão do que a gente deseja mesmo. Eu gostei dessa Uhum. parte. Porque é uma coisa que É, já está no nosso consciente, no nosso inconsciente. aham. E ali ele se refere também ao plano mental, né? Que é o plano mental que traz as ideias, e ele vem para a segunda esfera, que é a matéria, no caso, que aí a gente já começa a criar o projeto disso, e quando ele fala precipitar, é criar. E criar, né? O objetivo, caso que nós queremos. E a segunda esfera, que ele fala aqui assim, ó, quer ver? As Se ideias vos se agrada. cristalizam? Não, se vos agradam, nela flui vossa sensação, carregai com energia e a pressão dos vossos sentimentos. Essa segunda esfera, ela está relacionada com o nosso coração também, o manifestar com amor o que nós queremos. Lembra que toda a criação, ela transita nas 3 chamas, né? Na chama azul, que é a ideia inicial. Na segunda chama, que é a chama amarela, que é o saber como desenvolver. E a terceira chama, que é o amor. Então, ele passa por essas 3 esferas aí. Muito bem. Aí nós temos o O apelo. apelo. Aí tem um apelo ao arcanjo Jofiel. Bem armado, arcanjo Jofiel, eu vos amo e vos abençoo.
Agradeço vosso grande serviço prestado a mim e a toda a humanidade. Carregai-me com vosso sentimento do poder divino em meu próprio coração, para que, com o poder da luz e do amor, eu seja mestre de todas as circunstâncias da vida, as quais eu terei de aceitar, e com esta força e este poder eu seja mestre de toda a ideia celeste que recebo do coração divino para realizá-la e concretizá-la na Terra. O apelo está ali no resumo que foi feito acima, né, Luísa? Uhum, bem isso. Cassiopeia, o Elohim, a sabedoria e seu complemento divino Minerva. Foram os 7 Elohims que criaram o planeta Terra, da substância da luz primitiva, como um belíssimo iluminado lugar para todas aquelas crianças divinas que desejassem aprender e manejar a energia vibratória do planeta, irradiada através das consciências de Cassiopeia e Minerva, para determinar a forma da Terra e o número de pessoas que, em seu apropriado tempo, poderiam povoá-la para trazer a evolução. A sabedoria divina determinou o tempo que cada uma dessas pessoas deve permanecer encarnada aqui na Terra, como também determinou o tempo necessário para o descanso da alma. E, enfim, o momento oportuno em que novamente cada criatura deve encarnar-se para realizar o seu plano divino. Os filhos de Deus sempre foram dotados da verdadeira sabedoria divina. Muitas vezes serviram sem ser seus verdadeiros benfeitores. No concentrado raio dourado do coração do poderoso Cassiopeia e da deusa Minerva, ou do arcanjo Jofiel e Constantina, e de irmãos mais velhos, que são chamados instrutores dos mantos dourados, estadistas, amigos dos homens, artistas, homens, pesquisadores da ciência, homens de beca ou toga, como também instrutores de ocultismo. Serão sempre inspirados pelos seres divinos do segundo raio, quando seus objetivos forem puros e não apenas gananciosos, em sua procura de conhecimentos. O poder de discernir é o dom do segundo raio, e ajuda todo filho de Deus a procurar e encontrar o conhecimento impessoal, meditar sobre a sabedoria conquistada, aceitar ou rejeitar a verdade que lhe é dada como matéria de pesquisa. Pode continuar, Tari. Continuar? O Uhum. bem-amado Elohim Cassiopeia diz: Eu sou, Cassiopeia, o Elohim da força concentrada da atenção. Sem esse predicado, a inteligência não pode aceitar nem saber, tanto aqui como depois. O poder da atenção é a porta aberta para vosso pensar e vossa consciência total. Nosso raio, o segundo, traz sabedoria iluminada do planeta celestial de Deus e seu propósito, sua intenção aos homens da Terra, por meio de sua atenção para este projeto. Abrem-se as portas e os portões. A Terra encontra-se na situação cósmica das dores. Os raios de energia inteligente vos chamais luz cósmica. São verdadeiras substâncias de luz dirigidas constantemente à Terra pela força da consciente energia dos seres cósmicos. É a chama dourada da iluminação cósmica, do coração que pertence a determinada hierarquia espiritual, que há eons e é dirigido à Terra. Este raio da iluminação age constantemente sobre o vosso planeta. Os homens começam agora a dirigir suas atenções a Deus, e assim fecha-se o círculo dos raios dirigidos da atenção dos homens de volta ao seu lar, ao céu. Meu campo de trabalho é observar o que determina. Deveis receber a ideia de Deus e a instrução como a aplicar. Daí, a primeira coisa é silenciar o pensamento, depois de ter encontrado a solução para fazer algo. No fundo, vossa
vossa atenção aceita todos os acontecimentos dos sentidos e do corpo do pensamento, onde vossa vista possa alcançar, bem ou mal em vosso mundo mental e dos sentidos, formando uma imagem. Os corpos dos pensamentos dos homens são como um bric-a-brac. 19, onde durante largo tempo é armazenada toda espécie de coisas, são cheias de teias de aranhas e toda sorte de dissonâncias de representações humanas. Muitos estão cristalizados e outros estão em movimento de dissolução. No começo, quando recebeis o vosso corpo do pensamento do coração da criação, nele havia esferas de cores cristalinas. Nelas vos recebieis claras e puras imagens, maravilhosas ideias e formas do vosso próprio ser Cristo. Enquanto ledes e ouvis tudo isso, deixo a minha chama flamejar, atravessando vossa consciência objetiva. Deixai afastar-me de vossa antiga concepção humana. Vai Muito subir bom. mais Quer um comentar pouquinho, Lu? aqui? Não, aqui já é a Isabel. É, ele fala aqui, ó, eu vou Ah, comentar tá. aqui. Os corpos dos Tá. pensamentos dos homens são como um bric-a-brac, quer dizer, é um depósito cheio de coisas, tá? E aí fechou muito com aquele exercício que nós fizemos no início, limpando esse depósito, tá? E aí ele fala aqui, né, que a gente cristaliza essas ideias, as formas de pensamentos. Nós precisamos limpar, então, para poder voltar a ser como era antes, né? Para poder receber as imagens que a gente precisa receber claras e puras. Faz sentido, né? Muito bom. Algum comentário aí, pessoal? Bruno, Patrícia? Na verdade, Luísa, a minha dúvida é sobre esse complemento divino, o que vem a ser, e também uma outra questão que eles levantaram aqui, de chama gêmea. Eu tenho essa Uhum. dúvida, se você puder, não sei se você consegue me tirar. O complemento divino, ele sempre trabalha em par, tá? Digamos assim, é o casal divino. Então, é o complemento divino. E a chama gêmea também está muito relacionado com isso, que é aquele ser que te complementa e muitas vezes a gente pode estar com ela nesta encarnação ou não. Muitas vezes a gente pode estar no mesmo nível evolutivo que ela ou não. Então, são chamas que saíram da mesma mona, digamos assim, né? Se a gente pensar em polaridades positivo e negativo, não é exatamente isso, mas para a gente pensar no par, tá? Então seria isso. Não sei se fica claro, né? Mas quando a gente pensa em complemento ali, sempre eles estão em casais divinos, sempre em dois, Foi a minha tá? parte, essa parte. É isso mesmo. São eles é como se fosse como se trabalhassem em duplas, do que eu entendi lá. E aí, Uhum, realmente, se a gente for observar, até o Mestre Jesus, quando organizou um trabalho aqui entre a gente, os encarnados, ele mandou ir em duplas, não irem sozinhos. Se a gente for puxar pela memória, ele mandou ir aquelas pessoas irem em duplas. Então é assim, né? Até com os uhum, seres elevados. É interessante que em Arcturus tem, né? O Senhor e a Senhora de Arcturus. E talvez aqui na Terra ainda não tenha o sentido da parte do homem e da parte da mulher, do respeito das duas partes. Tem É mais o a parte do homem. complemento, né, do É, masculino e feminino. Tanto é que sim. existe Deus Pai e Deus Mãe, né? Então é o complemento, a parte masculina e feminina. É isso que eu falei polaridade, mas não era polaridade, era isso que eu queria dizer, o masculino e feminino, né? E nós temos também, né, que para a gente é chamado de alma gêmea, é a mesma coisa. Só que a gente muitas vezes está em grau evolutivo, muitas vezes vive junto, até junto, mas ainda precisamos trilhar muito para ficar como eles são, né? Realmente um complemento divino.
Pior é quando não tá com a mó gêmea, daí o que que faz com isso? Casa 3 vezes, quem sabe na terceira aparece. Às vezes ela não está nem nesse planeta, às vezes está em outro planeta, porque a experiência que ela tem que passar não é essa. E aí, É. como os seres mais evoluídos, eles são muito benevolentes, eles muitas vezes retornam para este plano, para essa dimensão mais baixa, digamos assim, para poder reencontrar com a sua alma gêmea. É. É um desafio em tudo, né? Ixi. Muito bem. Isabel, com você agora, por favor. Ah, deixa eu só. Não, não, pode ir. Depois eu... Deixa eu só perguntar uma coisa. Quando fala ali para silenciar a mente, seria meditação? Isso, aham. Entrar em contato com o teu eu interior. 7 degraus da precipitação do Elohim Cassiopeia. Eu li esses 7 e achei assim bem importante os exemplos, né? Que seres que são seres ascensionados seguem, para a gente são exemplos assim bem claros, né? Nós que estamos nesse início dessa caminhada. Inicialmente, quando Hélios e Vestra nos chamaram e perguntaram se estávamos dispostos a criar seu planeta, nós dissemos. Então, eles têm 7 degraus aí de precipitação, né? De ações. Tá dando para ouvir, gente? Será que eu Tá caí? sim. Ah, tá, porque parece que eu caí aqui. Então, Uhum. primeiro, eu achei fenomenal, né? A questão da humildade. Porque quando eles foram convocados, eles dois foram convocados, eles prontamente disseram sim. Nem sabiam se dariam conta, né? Mas demonstraram disposição para fazer, para seguir os desígnios na criação do planeta. E a gente está disposto mesmo para a gente, como exemplo, essa disposição em prol do outro, em prol do uno, como o Bruno falou, né? A gente está buscando a ascensão coletivamente também. Eu fiz essa ligação, esse paralelo para mim, e aí eu estou colocando essa opinião, né? Uhum. Depois, eles falam que receberam a capacidade de discernir, observando o modelo divino. Como eu disse no início, né? E até aquele livro Caibalion, ele fala isso numa das leis herméticas. Tudo que está em cima está embaixo. Então, tem um modelo, né, superior a gente e traz essas benesses para a gente estar refletindo e usando na nossa vida, de estar usando essa capacidade de discernir baseado no modelo divino, na natureza, no que é bom, no que é belo, no que é justo. Eu fiz esse link na minha cabeça quando eu li. O terceiro, eles disseram que possuíam um amor divino para atrair a substância da luz eletrônica que devia formar o planeta. E aí é o que a gente sempre coloca, né? O amor é o princípio de tudo. E eles falam dessa forma também. No quarto, eles dizem que possuíamos a pureza e humildade para não querer modificar o modelo divino. Esse é o grande dilema da humanidade, né? A humildade, da gente cessar um pouco o ego mesmo e perceber o modelo divino, perceber a vida, perceber essas coisas. Eu estou falando porque foi reflexão para mim, sabe, gente? É como se fosse respostas para os meus anseios. E achei muito interessante isso. No quinto, eles disseram que possuíamos a energia da concentração para perguntar milhões de anos se necessitava para criar uma estrela habitável. Então, eles não tiveram pressa, né? Eles soltaram nas mãos de Deus, mas colocaram a energia da concentração e tiveram essa paciência, permaneceram firmes, que é um grande exemplo para mim também. Uhum. E Aqui está aqui a pintado. concentração, Tá. ele se refere ao foco também, né, Isabel? Concentração Sim, é o mesmo que o foco, né? ele fala isso também lá no sétimo, mas eles trocaram aqui a ordem, Luísa. Eu vou ler o sétimo como sexto, tá? Na apostila Uhum. está sétimo, mas é o sexto.
eles Uhum. Mas mantínhamos o pode, ritmo pode dos manter como apelos. está, porque faz sentido, tá, Isabel? Tá. Pode ler o Ah, é? sétimo. Aham. Ó, o sétimo. Tínhamos o ritmo dos apelos e, em certos dias, abandonávamos nosso trabalho cósmico para nos encontrarmos com os outros Elohims, a fim de derramar amor e luz sobre este planeta que, naqueles tempos, estava em formação. Interessante a reunião, né, do compartilhar. Nunca faltava um de nós para essa hora rítmica, a fim de que a chama se opere e não fosse de meus ritmos vieram séculos após séculos. Olha a paciência aí, né? E a disciplina, né? E o contar com o grupo, a importância do grupo, do coletivo, que eu vejo nesse exemplo, trazendo para o meu lado humano, tá? E sexto, que está fora da ordem, irradiávamos então, por meio do nosso poder criador, a paz e a harmonia que deveriam sustentar este planeta com a vida, até que começasse a manifestar-se sobre ele a evolução. E até os tempos após a criação da humanidade, que foi convidada a deleitar-se à Terra. Eu me identifiquei com várias situações. E são vários ensinamentos ali e exemplos, até para os meus anseios também. Foi como se fossem umas respostas, Luísa, e grupo. Embaixo ele fala assim também que é muito interessante. Nos 3 últimos eu vi a questão da chama, da centelha divina na gente, e aí vou ler para vocês, e também a questão do amor, né? Da luz Tá. dourada, do que a gente precisa para se iluminar. Deixa eu só colocar uma Vosso coisa próprio. aqui. Ah, sim, Deixa eu só colocar uma por coisa favor. aqui. Essa sequência aqui, a do sétimo e sexto, na verdade, ela está correta, tá? Porque primeiro você faz o apelo, você gera a energia e depois você Uhum. irradia, tá? Que é o que eles Ah, fizeram, sim. tá? Então, quando você, né, você começa primeiro apelando, decretando, e aí você está gerando a energia, você está manifestando a energia, e depois você expande essa energia, que é a Sim. irradiação, tá? Tá certinho assim. Radiação. Perfeito. Uhum. E eu já vendo a troca, né? Não ampliei dessa forma, mas tá certo, tá? É coerente, sim. Vosso próprio ser Cristo, deixa eu tô ser crístico, espera que o reconheçais e o aceites, mas não como algo, para mim está muito pequeno, algo abstrato. Este próprio ser crístico é um ser real. Então, aí eu vejo, Luísa, a fagulha divina que está dentro da gente, né? Esperando que a gente reconheça e aceite e que a gente perceba que ela existe. É ela que nos alimenta. Eu também vejo aí como uma ligação com o nosso eu superior. Não sei se as duas coisas é a mesma situação, mas eu entendo como se fosse essa parte mais elevada do nosso ser nessa encarnação. Ele espera oportunidade para poder mostrar vosso divino modelo, que envolverá a vossa consciência pensante. E se este pensamento se abrir e se oferecer ao grau do vosso próprio ser Cristo, ao grau do vosso próprio ser Cristo. Isto deve acontecer na humildade do contentamento, do conhecimento e da certeza de que foi este ser quem vos criou, e é quem vos dá a respiração da vida e vos mantém há séculos. Este ser tem, pois, muita coisa a vos dar e transmitir ao vosso mundo. Em vosso coração está a chama dourada da iluminação. Ela vos descobrirá a verdade, com respostas a meu apelo.
esta chama sobre o vosso cérebro e a vossa consciência externa. Revela para sempre a imagem humana dos tempos passados. Esclarece a realidade, ampliando a chama dourada da atividade dos 7 Elohim, que se encontra ancorada em vossa testa. Se aceitais isto, cada um de vós será um graal, onde todo ser perfeito depositará a sua caridade para abençoar a todos os humanos. Quereis? Alguém quer comentar alguma coisa até aí? Pode continuar. Quereis visualizar como sois uma coluna flamejante de luz dourada da iluminação, da sabedoria e do amor? Ela flui em vós como gigantesca e faiscante cascata. Procurai ver e sentir como a chama do vosso coração se estende e se expande, semelhante a uma selva. Uma salva, desculpa. Este cálice transbordará até que o fogo dourado penetre em cada célula, em cada órgão, em cada função, em cada parte do vosso corpo físico. Percebei como a chama invade vosso coração etérico, como sobe e transborda o vosso cérebro, do vosso mundo dos pensamentos e de vosso mundo mental. 3 metros de cada irmão. Aí eu já entendi que é a nossa aura, que ela pode expandir dessa forma, caso a Como gente sobe, queira, né? travou, Oi. Isabel. Travou aqui, ó, depois do como Você sobe e transborda. sobe, transborda, vou repetir. Como sobe, Tá. transborda vosso cérebro, vosso mundo dos pensamentos e do vosso mundo mental. 3 metros em cada direção. Aí eu já vejo a aura, né? A nossa expansão, quando a gente quer e a gente busca mentalmente por isso. Procurai sentir que sois o Cristo e como esta chama dourada de sabedoria irradia um pensamento de amor para abençoar tudo que toca a fímbria de vosso manto, aura. Aí, Luísa, resumindo, eu vejo essa questão da questão da nossa aura, que a gente pode, do ser crístico, da fagulha divina que existe dentro da gente, né? Eu acho que essa inteligência superior que está no nosso corpo, não no físico, mas eu vejo que está em outros corpos mais acima e superiores, eu pensei dessa forma, e que a gente tem esse poder, né? Imaginando essa luz dourada, estando no amor dessa ampliação, se tornar esse ser mais divino, mais próximo da divindade, né? Mais coerente com o que a gente quer com a expansão da consciência, esse aprimoramento do nosso ser. Uhum, isso mesmo. Muito bom. Alguém quer complementar? Olha, Luísa, é bem difícil, né? A gente vai lendo isso aí, vai pensando, que nem eu fico pensando assim, ai, como ainda falta para a gente melhorar, né? Falta muito ainda, né? É de se Acho que pensar, né? A gente tá eu no caminho, mas a eu gente fico bem feliz por isso, né? passos de tartaruga, porque você vai pensando assim, pensa como esses seres eram grandiosos, né? E a gente, tipo, é um grão de areia, né? E Mas pensa como estamos tem muitos buscando, seres né? voltando agora, né? Reencarnando já com esse conhecimento também, né? É, Uhum. E se também for, vamos pensar assim, gente, um pouquinho de cada vez, um e pouquinho de cada vez, né? se for pra gente, que nem eu me comparar de há 10 anos atrás, já evolui muito, então daí a gente, né, fica feliz, vamos dizer assim. É. É por isso que eu falo que. Deixa eu só responder aqui para. Boa noite, Hilda. Está saindo. Por isso que eu falo, aos pouquinhos, né, a gente vai adquirindo essa maestria, porque é uma maestria, né, você entender todo
primeiro entender você, como você funciona, como você é composto, né, de vários corpos, e depois você compreender o meio que você interage e compreender e ter simpatia e aceitar e ter amor incondicional pelo outro, né? Então, realmente, é passo a passo. A gente não É, vem com manual de instrução, né? E quando a gente vem para cá, a gente vem com o nosso esquecimento, com o véu do esquecimento, porque o nosso cérebro, ele não comporta tudo que nós sabemos. Então, é liberado aos poucos. é, E faz parte, uhum, né? E agradecer por estar nesse caminho, é né? verdade. Quantos, pensa bem, estão agora na frente da TV assistindo notícias negativas? É, Olha só a distância, né, desse grupo para muitas pessoas aí. E a maioria, infelizmente, ainda está adormecida. é E tem uns que não verdade. vão acordar ainda, a espiritualidade fala, né? Muito em canalização. Eles não vão, eles vão ser encaminhados ainda para passar por todo o processo novamente. É, faz parte. É. Muito bom. Agora é com você, Rê. Você continua para gente? Uhum. Prece de São Francisco de Assis, o bem-amado mestre ascensionado Kutumi. Eu vou ler pelo livro, Luísa, ou quer que eu vou ler por aí? Ah, tá. Não, eu já achei aqui. Tá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja escuridão. Alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Amém. Muito lindo, né? Tem Bem, que ler isso aí todo dia. bem profundo. E aí tem a Muito. invocação, né, Rê? Você A faz para invocação. gente? Uhum. Bem-amada presença eu sou, fonte de tudo o que existe, ancorada em nosso coração e no coração de toda a humanidade. Nós vos amamos e vos adoramos. Nós sabemos toda a vida vos pertence. Vós nos dai tudo, nossa vida, nossa inteligência, nossa substância. Selai-nos em vossa luz, em vosso amor, em vossa força da completa vitória. Deixai vossa luz e vosso amor iluminar-nos e preparar o caminho, a fim de que possamos andar e defender-nos. Guiai e conduzi-nos e dai-nos a verdade e a iluminação que nos libertará. Deixai-nos ficar sempre com o vosso amor divino e deixai que ele se irradie através de nós para abençoar toda a vida que nos contactamos. Nós vos agradecemos. Eu sou, eu sou, eu sou. Fervorosas, bem-amadas religiões de luz, vós, mestres ascensionados e seres cósmicos, serafins, querubins e coros de anjos, vós, reino elemental e grande fraternidade branca, vós, Elohim, Cassiopeia e Minerva, e todos os que servem no segundo raio, nós vos enviamos nossas súplicas. Vinde e estai conosco nessas instruções. Carregai-nos com vosso amor e iluminação, vossa sabedoria e vossa paz, e mantende-as para sempre. Nós vos agradecemos. Eu sou, eu sou, eu sou. Bom, então, a invocação, quando ele coloca aqui, é aquele momento que você está falando com a tua presença, eu sou, né? É você falando vou colocar assim com o teu espírito, contigo mesmo. E é diferente do decreto. O decreto
ele é feito de forma ritmada e várias vezes a gente repete. Tá? Quando tem aqueles decretos grandes, eles colocam lá entre parênteses, né, 2 vezes, 3 vezes. Então, nesse caso aqui, a invocação é uma fala que você fala para você, né? Você entra em contato com o teu eu superior e fala para você mesmo. Agradecimento. Selados no amor, na sabedoria, na iluminação e paz dos bem-amados mestres Kutumi, Lanto e Confúcio, dos arcanjos Jofiel e Constância, e dos Elohim, Cassiopeia e Minerva. Agradecemos às grandes ascensionadas legiões de luz, aos reinos dos anjos e dos elementais, pela irradiação de luz e amor. Agradecemos pela cura, pelo suprimento, proteção e perfeição. Mantende-as em nós, através de nós, a fim de abençoar toda a vida. Bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcanjo Uriel, nós vos agradecemos, e a vós, anjos da proteção dos serviços e cerimônias divinas, que nos servem em nossa instrução. Aceitai nossos humildes trabalhos e fortificai-os com vosso poderoso amor. Enviai-o ao norte, sul, leste e oeste, e cobri nossa querida terra com amor e luz, com paz, iluminação, sabedoria, cura, liberdade e com a vitória completa da vontade de Deus. Isto tudo vive em cada elétron que pertence a seus reinos de evolução aqui na Terra. E isto acontecerá, pois eu falo em nome do Altíssimo Deus, eu sou. Que assim seja. Assim seja. Então, nós finalizamos aqui. Eu separei alguns decretos para fazermos durante a semana, até o próximo encontro novamente. Então, vocês têm feito os decretos diariamente? Tem sentido, Sim. assim, que Chama ajuda? violeta. Que eu tô... Tem feito a Chama chama... violeta e chama azul, é do Miguel também. Eu gostei. Isso, aham. Então, tá. Então, eu estou sentindo aqui que tem uma comunicação. Vamos ver quem se manifesta aqui, trazendo essa mensagem, uma mensagem muito linda. Veio isso para mim. E a mensagem diz assim: estamos aqui em comunhão com vocês, meus irmãos, nessa linda noite de verão, uma noite cálida e resplandecente, onde brilha o fulgor dos nossos corações. A nossa luz é tão radiante neste momento que cobre uma multidão de seres, trazendo para cada um e para todos vocês o sentimento de gratidão por tudo e por todos. Estamos neste momento em comunhão com vocês, ativando suas chamas trinas, para que vocês possam cada vez mais expandir essa luz dentro do seu ser, ativar o amor incondicional, a sabedoria, o poder divino, ativar o nosso conhecimento, que é passado como um conta-gotas, para que cada um de vocês possa assimilar e assim expandir, e levando para outras pessoas. Nesta noite especial, queremos nos colocar aqui como mensageiros do amor divino, trazendo a nossa gratidão, a nossa glória e a nossa autoestima por este trabalho aqui desenvolvido. Cada um de vocês recebe agora todos esses nossos dons e potencialidades. Trazemos para vocês o amor maior, repleto de ensinamentos. Um ensinamento que ficará gravado no coração de cada um de vocês, pois é por isso que vocês estão aqui, para despertar essa sabedoria que já existe em seu ser. Somos da Fraternidade Branca, dos mundos ascensionados, somos mestres, mas vocês também, meus irmãos, serão um dia, pois vocês já estão nesse trilhar de luz. Comecem a imaginar, a se sentir e a ser o mestre de você mesmo, pois vocês já o são.
E ao despertar esse mestre que existe em cada um de vocês, vocês serão mestres de outros, levando a nossa palavra, a nossa mensagem, levando os nossos ensinamentos. Eu, como mestre Kutume, quero lhes dizer que é uma grande honra estar aqui neste momento, trazendo todo esse ensinamento, um ensinamento que vem de muitos éons que trazemos para a humanidade, e muitos não conseguem compreender ainda, porque é um ensinamento avançado para, digamos, as pessoas comuns deste plano. Muitos ainda estão adormecidos e não conseguem entender a nossa fala, não conseguem entender as mensagens que trazemos, porque não lhe é dado ainda pelo seu eu interior o desenvolvimento e a faculdade cognitiva para interpretar as nossas mensagens. Assim como o Mestre Jesus não foi interpretado um dia e até hoje muitos não conseguem entender o que as suas palavras queriam dizer. Então, meus amados irmãos, filhos e professores desse mundo, eu quero que todos vocês saibam que é com muita honra que deixo meus ensinamentos para vocês, para que vocês divulguem para muitos outros que vêm até vocês. Nós somos uma fraternidade, uma irmandade de luz, e assim queremos que sejam vocês, irmãos em luz, em coração e união, levando e dispensando esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis que conseguirem. Fiquem na luz, meus amados irmãos, eu sou Mestre Kutume e deixo a minha luz de sabedoria para cada um de vocês. Me chamem sempre, me acionem sempre que desejarem um entendimento, um conhecimento, uma palavra amiga, pois eu estarei ao seu lado, lhe esclarecendo, lhe aconselhando e lhe fazendo ver a verdade que existe dentro do seu ser, dentro do seu coração. Gratidão, amados irmãos, fiquem na luz. Eu sou luz, vocês são luz, estamos na paz. Gratidão. Eles falam aqui para mim que cada um de vocês tem a chave para descobrir o potencial que existe em cada um de vocês. Acessem essa chave através da meditação, através do contato consigo mesmo, de ouvir a sua intuição, o seu coração, de manifestar a sua vontade que vem do coração. É assim que vocês alcançam a maestria, é assim que vocês conseguem se conectar com essa força e energia que vem do coração de cada um. Então, com essa mensagem, nós agradecemos aos mestres, Mestre Kutume, Mestre Lanto, Mestre Confúcio, Cassiopeia e Minerva, Canjuriel, pelo raio dourado, a chama da verdade, da sabedoria, da transmutação de nossos ledos enganos. Gratidão, amados mestres, gratidão à nossa equipe espiritual,